A seguir, pergunte ao doutor. Oferecimento: AP Odontologia Especializada e Farma Batatais. Iniciamos mais um Pergunte ao Doutor. Hoje vamos falar um pouquinho mais de odontologia aqui na companhia do Dr. André Reis. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde a todos. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez por poder fazer parte desse programa. Doutor, vamos falar um pouquinho hoje de questão óssea e esquelética, né? Muitas vezes a gente fica na questão muito ligada aos dentes em si, mas esquece que sem a estrutura óssea, sem a estrutura esquelética, os dentes não têm sustentação. Exatamente, os dentes estão implantados no osso, né? Então a saúde óssea é muito importante, a posição dessas bases ósseas, para que a gente tenha um correto posicionamento dos dentes, para ter uma função mastigatória e de estética adequada. Perfeito. Então vamos falar um pouquinho hoje de prevenção e correção, com participação dos espectadores. Vamos à primeira pergunta. Existe alguma forma de prevenir ou minimizar as alterações esqueléticas que afetam aí a dentição? Bom, existem sim, e quanto mais precoce, quanto mais cedo, melhor. Então é fundamental que a gente descubra essas alterações esqueléticas, desde forma, de desvio, na fase de crescimento, Luciano, enquanto mais recente. Então a criança, por volta ali dos 4, 5, 6 anos, a gente já consegue identificar essas alterações, baseadas às vezes na genética familiar, também é possível a gente identificar possíveis alterações para a gente pelo menos criar uma atenção, estar atento àquela possibilidade de ter uma alteração esquelética, né? E aí quanto mais cedo possível, porque a gente trata a parte óssea no crescimento, a gente depende do crescimento, então quanto mais cedo, melhor. Perfeito. Mais a participação de mais um espectador, vamos a ela. Como o tratamento aí ortodôntico, né, para as alterações esqueléticas pode melhorar a saúde em geral? Melhora de várias maneiras. Uma alteração esquelética ela vai interferir na mastigação. Nós vamos ter a posição da mastigação muito errada pela diferença entre as bases ósseas. E além da mastigação, a mastigação, se você mastigar mal, vai interferir todo o processo do estômago, parte digestiva, mas também vai interferir na parte respiratória. Uma mandíbula mal posicionada pode diminuir o fluxo de ar, vai acarretar em vários outros problemas. O paciente passa a respirar pela boca, isso vai contribuir para mais alergia, problemas respiratórios, perda de eficiência para quem faz esporte, por exemplo. Se você respira mal, você tem um rendimento pior. Além da fala, a incorreta posição das bases ósseas vai interferir muito na fala. Então, de maneira geral, nós temos vários benefícios em cuidar para que a gente não tenha uma deformidade esquelética. Perfeito. E, de fato, uma questão que vai somando problemas, né? Quanto mais se empurra esse tratamento, mais problemas vão desencadeando. Sim, sim. Um paciente que respira mal, ele dorme mal. E aí ele tem o dia dele todo afetado, o dia de trabalho, então ele rende menos o trabalho dele. Isso começa a acarretar em postura corporal, ele começa a poder ter problemas, por exemplo, na coluna. Então acarreta muitos problemas. A gente sabe que um paciente que a gente chama, por exemplo, de padrão 2 esquelético, que dificulta muito a respiração, ele normalmente interfere até na forma de andar do paciente. Então é muito importante a gente cuidar. Mais participação dos espectadores, vamos à próxima pergunta. Quais são as principais alterações esqueléticas que podem ser identificadas, doutor? É mais comum a gente ver rotineiramente a mordida cruzada, pela deficiência de crescimento desse osso de cima, que a gente chama de maxila, e a mordida cruzada ela começa a gerar um desvio na mandíbula, que é o osso de baixo. O paciente começa a ficar com o queixinho para o lado. Né? Além disso, o retrognatismo, que seria a mandíbula para trás, o queixo bem para trás, e o prognatismo, quando o paciente tem o queixo muito para frente. Né? Então, esses são os principais problemas que a gente encontra. Perfeito.
Mais uma participação, vamos a ela. Como os dentistas diagnosticam as alterações esqueléticas em seus pacientes? Bom, uma avaliação clínica, né, minuciosa é muito importante que o paciente procure um ortodontista. Procurando um ortodontista, a gente consegue, através do exame clínico, já fazer a percepção, né, ter a orientação que precisa de tratamento ou não, mas também nós buscamos auxílios nos exames. Exames de imagem, raio-x panorâmico, a teleradiografia, que através desse exame, que chama teleradiografia lateral, a gente consegue tirar as medidas cefalométricas e aí não é mais só no visual. Você transforma o paciente em números e através dessas medidas a gente consegue, desde pequenininho, entender qual que é a direção de crescimento e o potencial de crescimento. Então é possível, além do clínico, radiografias e também escaneamentos, a gente consegue trabalhar isso virtualmente muito bem. Mais uma participação dos nossos espectadores, vamos a ela. Quais são os sinais que os pacientes devem ficar atentos para identificar se tem algum problema esquelético relacionado aos dentes? Bom, os pais, principalmente, ficar bastante atento nas crianças. Quando a criança apresenta o queixo bem retruso, né, bem atrás, que gera um degrau muito grande entre o lábio superior e o lábio inferior, muitas vezes a criança cria até o hábito de sucção do lábio. Isso normalmente indica uma diferença entre as bases ósseas. Outra questão, a mordida cruzada. Os dentes superiores, eles precisam encaixar por fora dos dentes inferiores. E às vezes a gente não vê isso. Os pais podem observar as crianças, ou mesmo os adultos, verem no espelho. Se os dentes do arco inferior estiver mordendo por fora do arco superior, isso indica uma mordida cruzada. Essa mordida cruzada pode ser posterior e às vezes anterior, que é o caso do prognata, que tem o queixo para frente e os dentes mordem para frente também. Então, tudo isso são alterações esqueléticas que, se identificadas bem precoce, a gente consegue os resultados bem melhores do que quando a gente já identifica na fase adulta. Vamos à última pergunta desse bloco, vamos lá. Quais exames são solicitados pelo ortodontista? O ortodontista, até falei um pouquinho, ele vai pedir uma documentação ortodôntica completa, que compreende um raio-x panorâmico, que a gente consegue ter todos os dentes dentro da base óssea, saber como que está essa relação, além da teleradiografia lateral, onde é feito as medidas cefalométricas. A gente pede um conjunto de fotografias, porque a gente consegue fazer uma análise estática desse paciente, e também os escaneamentos intraorais para que a gente possa simular o tratamento. Essa seria a nossa documentação ortodôntica completa. Perfeito. E pensando, né, você falou da questão familiar aí, não é? Se tem algum familiar que sofreu com problema, já é um alerta. Sim, é um alerta importante. Algum histórico na família. Muitos pacientes chegam e falam: olha, meu avô, o pai, o tio já passaram por algum procedimento, algum tratamento desse tipo de correção esquelética. Vale muita atenção, porque o componente genético é forte e a gente precisa estar atento a isso. E aí a gente consegue, através desses exames que eu citei, a gente entender a direção e o potencial de crescimento. A gente ainda pode associar nas crianças um outro exame, Luciano, que é a curva de crescimento. É feito um raio-x da mão e punho, e aí a gente entende que período do crescimento ele está, do surto pubertário, e o quanto que ele tem de potencial de crescimento. E aí, se tiver esse componente genético, a gente já liga a luzinha amarela. A gente tem aquela atenção, fala assim, e cuida do crescimento. Não necessariamente os pais levam a criança com 6 anos, não quer dizer que ele vai instalar o aparelho imediatamente, mas a gente faz o acompanhamento do crescimento dessa criança. E isso pode evitar muitos problemas. Vamos à próxima pergunta. Quais são os tipos de tratamento ortodônticos mais comuns para corrigir problemas esqueléticos, doutor? Bom, aí a gente vai dividir em etapas, em faixas etárias. Quando a gente pega uma criança bem jovem, né, a gente vai fazer tratamentos ortopédicos para estimular ou restringir crescimento. Então, a gente pode, desde os principais, no Brasil, então, nós temos uma prevalência muito grande de retrusão de mandíbula. Então, a gente estimula o crescimento da mandíbula, que é o osso de baixo. E aí tem vários aparelhos que a gente pode usar, aparelhos ortopédicos removíveis ou fixos,
E a criança vai usando, aquilo ela está em crescimento, ele vai fazendo como uma fisioterapia. Ele vai indicando a direção de crescimento. Isso ajuda muito, tem um resultado muito efetivo. Quando isso vai passando, ainda vamos ficar nas crianças ainda. A gente tem as mordidas cruzadas, também presente, sim, rotineiramente no consultório. E aí a gente usa um aparelho que chama disjuntor. E aí nós temos uns 3 tipos de disjuntor, Irax, McNamara. E a gente instala, ele é fixo no céu da boca, e a gente corrige rapidamente a maxila, que pode estar A13, que ela está fechadinha, e a gente ganha essa expansão. Resolve muitos problemas. Uma mordida cruzada, além de deformar a face, porque a mandíbula começa a desviar, crescer para o lado, e aí nós vamos ter problemas musculares.
esse processo também de pós-cirurgia. E que o era tempo um complicador, né? A recuperação, a pessoa tinha que não só se preparar para a cirurgia, mas para o período pós. Há um tempo, essa cirurgia, a estabilização depois da segmentação, porque o osso ele é segmentado, ela era feita através de fios. E isso fazia com que o paciente saía da cirurgia com a boca literalmente amarrada.